Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Hoje vamos mergulhar nas profundezas do livro do Apocalipse, nos capítulos 11 e 12. Um tema que ecoa através dos séculos: a mulher, o dragão e a guerra espiritual nos céus. E foi-me dada uma vara semelhante a um caniço para medir o templo de Deus, o altar e os adoradores que nele estavam. Assim começa uma das visões mais enigmáticas e poderosas da Bíblia. O apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, é tomado pelo Espírito e vê o desdobrar do plano eterno de Deus, o plano que une o céu e a terra, o tempo e a eternidade, a adoração e o juízo. O profeta é chamado a medir o templo. Mas entendam, não é uma medição física, com fita métrica, é uma medição espiritual. Deus está medindo o coração daqueles que o adoram. O altar, que representa o sacrifício, o lugar onde o fogo santo consome o que é impuro, é o símbolo da adoração verdadeira. E os adoradores são contados, conhecidos e selados por Deus. Mas o pátio exterior, o pátio de fora, é deixado de lado, entregue aos gentios, profanado por aqueles que não têm parte com o Senhor. Isso nos ensina uma lição poderosa. Nem todos que estão próximos do templo pertencem ao Deus do templo. Há uma distinção clara entre os que servem em espírito e em verdade, e os que apenas observam de longe. A visão continua. Durante 42 meses, um tempo profético de grande tribulação, a cidade santa seria pisada. Seria um período em que a fé dos santos seria provada até o limite. Mas, nesse tempo de escuridão, Deus levanta duas testemunhas, homens ungidos, comparados a oliveiras e candelabros que estão diante do Senhor de toda a terra. Eles representam a presença contínua de Deus e a luz da sua palavra, brilhando em meio às trevas. Vestidos de pano de saco, um sinal de lamento e arrependimento, eles pregam juízo e esperança. Suas vozes ecoam como trombetas, e fogo sai de suas bocas. Não é um fogo literal, irmãos, mas o poder da palavra viva de Deus, que consome a mentira e desmascara o pecado. Eles têm autoridade para fechar o céu, para que não chova, assim como Elias fez. Tem poder para ferir a terra com pragas, como Moisés diante do faraó. Essas duas testemunhas representam de forma simbólica a lei e os profetas, o testemunho completo de Deus ao mundo. Mas, quando terminam o seu testemunho, a besta que sobe do abismo, a personificação do mal, os enfrenta. O inferno se levanta para silenciar a voz profética. Eles são mortos e seus corpos jazem expostos nas ruas da grande cidade chamada espiritualmente de Sodoma e Egito, lugares de idolatria, perversão e escravidão. O mundo se alegra com a morte deles, trocam presentes e celebram, como se o silêncio de Deus fosse uma vitória para eles. Mas ao terceiro dia e meio, um sopro de vida vindo do próprio céu os ressuscita. O terror toma conta da terra, porque a palavra que parecia morta vive novamente, com poder e glória. E uma voz do céu brada: "Subi aqui!" E eles sobem aos céus em uma nuvem, à vista de seus inimigos. O testemunho de Deus nunca, jamais será derrotado. Logo em seguida, a sétima trombeta toca. O som ressoa por todo o universo, e grandes vozes no céu proclamam: "O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre." Os 24 anciãos se prostram, os céus tremem de adoração. A arca da aliança, o símbolo da presença e da fidelidade de Deus, aparece no seu templo, e trovões, relâmpagos e granizo caem sobre a terra. É o anúncio do reino eterno, o juízo final chegou, e o governo do Cordeiro está estabelecido para sempre. E então, um novo e grande sinal aparece no céu. João vê uma mulher vestida do sol,
com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Que imagem gloriosa! Essa mulher é um símbolo do povo de Deus, a nação de Israel, de onde veio o Messias, e, em um sentido mais amplo, a Igreja do Cordeiro. Ela está em dores de parto, prestes a dar à luz o Filho prometido, aquele que regerá todas as nações com cetro de ferro. É o nascimento do Messias, o cumprimento de todas as profecias, o advento da nossa salvação. Mas, diante dela, surge outro sinal terrível. Um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, representando o poder satânico que se levanta furiosamente contra o propósito de Deus. Ele se posiciona para devorar o filho logo que ele nascesse. Mas o menino é arrebatado para Deus e para o seu trono. Cristo ascende vitorioso e o dragão é lançado do seu lugar de acusação nos céus. Houve guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. A antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, é derrotada e expulsa do lugar de autoridade celestial. O acusador dos nossos irmãos, que dia e noite os acusava diante de Deus, foi lançado por terra. E uma forte voz ecoou no céu. Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, porque foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos. E como eles o venceram? A Bíblia responde: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Ó, glória! O sangue de Jesus é a vitória da Igreja. Mas ai da terra e do mar, pois Satanás desceu até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele persegue a mulher, tenta destruir o povo de Deus. Lança de sua boca um rio de engano e perseguição para arrastá-la, mas a terra, um símbolo da criação, que está sujeita à vontade divina, ajuda a mulher e engole o rio. O dragão, enfurecido com a mulher, passa a guerrear contra o restante da sua descendência, ou seja, contra todos os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus Cristo. Esta, meus amados, é a realidade espiritual do nosso tempo. O povo de Deus é perseguido, mas é protegido. A Igreja é atacada, mas é sustentada pela mão poderosa do Senhor. O dragão ruge, mas o Cordeiro reina soberano em seu trono. E no final da visão, a Arca da Aliança é vista no céu, o sinal eterno de que Deus permanece fiel à sua aliança. A presença divina nunca abandona o seu povo. Querido ouvinte, o Apocalipse não é um livro de medo, mas de esperança. É a revelação de Jesus Cristo, o vitorioso. É a certeza de que, mesmo em meio à guerra espiritual, à perseguição e ao juízo, o trono de Deus permanece inabalável. A mulher será guardada, o dragão será vencido, e o reino do nosso Cordeiro triunfará eternamente. Porque, como diz a Escritura, os reinos do mundo se tornaram de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Amém e aleluia! Se esta palavra falou ao seu coração, compartilhe este vídeo para que mais pessoas sejam edificadas. Deixe o seu amém nos comentários, se inscreva no canal e ative o sino para não perder nenhuma mensagem. Que Deus te abençoe ricamente.